a Nova Jerusalém. O anjo do Senhor mostrou a João a cidade chamada Nova Jerusalém, descendo do céu. Isto é mais que evidente: a igreja não é invenção humana, pois ela nasceu no coração de Deus. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o seu trabalho após a ascensão, ele disse: "Vou preparar-vos lugar." João 14, versículo 2. E o que é esse lugar e como será? O que ele está preparando é a Nova Jerusalém, que será revelada em sua beleza e esplendor tão somente após a restauração da terra e do céu. Saiba que, se por um lado a Igreja de Jesus Cristo deixa muito a desejar quanto à sua santidade, a Nova Jerusalém, por sua vez, é a cidade santa, cuja obra está em franco andamento. Esta cidade, igreja, noiva, tem a glória de Deus. Apocalipse 21:11. Ela é sua manifestação aqui na terra, como há de ser por toda a eternidade. Construída de pedras preciosas, ela é valiosa e resplandecente. Nós, que somos hoje as pedras que vivem, conforme nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, seremos pedras preciosas na cidade santa. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Apocalipse 21:16. É um cubo de dimensões exteriores iguais. Usaremos a Bíblia para descobrir esse detalhe. Nas Escrituras há sempre uma referência sobre o cubo. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20, nos diz: "Era o Santo dos Santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura." O Santo dos Santos no Templo de Salomão era um cubo, aquele lugar de residência permanente de Deus na terra, pois a Igreja de Jesus Cristo é hoje exatamente isso. Nós somos o tabernáculo de Deus, o templo do Senhor, assim mesmo como João nos informou neste capítulo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21, versículo 2. Vejamos os pormenores para o nosso futuro. João diz: "Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro." A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações, mas somente os inscritos no livro da vida. Apocalipse 21, versículos 22 a 27. A iluminação. Você se lembra da primeira parte de nossos estudos, quando aprendemos que o Apocalipse tem a ver com o tabernáculo que Deus mandou Moisés erguer no deserto? Pois recorreremos novamente a ele para interpretar um dos aspectos da Nova Jerusalém: a iluminação. No tabernáculo havia 3 qualidades de iluminação. Do lado externo, a luz do sol.
e da lua também. Eram suficientes para clarear o ambiente. Logo, na primeira parte interna, no lugar santo, a luz era fornecida por um candeeiro. Mas na parte mais íntima, no Santo dos Santos, havia a glória de Deus, uma luz não criada, a manifestação da sua presença. Na Nova Jerusalém não haverá necessidade de iluminação, nem de sol, nem de lua, nem de candeeiro, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. As muralhas. A Nova Jerusalém era cercada de muralhas e a Bíblia nos informa ser de 144 côvados. Apocalipse 21, 17. A estrutura da muralha é de jaspe, também é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os fundamentos da muralha estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Apocalipse 21, versículo 19. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 14. A Igreja de Jesus Cristo não é invenção humana. Os nossos valores são constituídos por um conjunto de ensinamentos que vem desde os tempos antigos dos patriarcas, com os quais Deus afirmou alianças, e passando depois para a nova aliança por intermédio de Jesus Cristo. O Pai Celestial falou por meio de seu Filho e seus apóstolos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. O fundamento da verdadeira cidade de Deus, a Nova Jerusalém, é a doutrina dos apóstolos do Cordeiro. Tudo mais é ilusão e engano. Um dos aspectos mais significativos desta cidade de Deus são justamente os seus pontos de entrada. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Apocalipse 21, 21. A pérola é a mais singular entre todas as pedras preciosas. A pérola é criada com sangue, sofrimento e morte. Uma ostra, a certa altura, é invadida por um material estranho. Para defender-se, ela cria uma substância ao seu redor e desse material nasce a pérola. Antes, porém, de ser revelada, a ostra precisa morrer. Quem entra na Nova Jerusalém passa por uma porta feita de uma pérola, joia esta produzida pelo sofrimento de Jesus Cristo, pelo derramamento de seu sangue precioso e, finalmente, sua morte na cruz do Calvário. Não há outra entrada. É pela pérola, ou seja, por meio de Jesus, que somos salvos. Em seu Evangelho, João registra estas palavras do Senhor: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João, capítulo 10, versículo 9. O trono de Deus. A narrativa desta visão é deslumbrante. Poderíamos ainda falar sobre as pedras preciosas com as cores do arco-íris, os nomes
das 12 tribos de Israel inscritas nas portas, o resplendor de muito ouro, símbolo constante da natureza de Deus. Mas convém mencionar apenas mais um aspecto desta cidade santa, a Nova Jerusalém. Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles são povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Esta é a figura final da visão que deveremos gravar, pois ela representa a síntese da mensagem do Apocalipse. Assim como o trono está no centro da Nova Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo está no meio do seu povo, entronizado, reinando e governando. Reina no coração do seu povo, e Ele está em nosso meio, e conosco reinará para todo sempre. Chegamos ao fim da mensagem, e o Senhor nos diz: Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 7. Cada geração tem vivido na expectativa desta segunda vinda de Jesus. As 7 igrejas receberam um recado: ainda mais um pouco. As almas debaixo do altar perguntaram: até quando? E o Senhor responde: ainda mais um pouco. Os mártires continuam pagando pela fé o preço mais pesado. Satanás continua perseguindo a igreja. E Deus nos diz: ainda mais um pouco. Amém? Eu sou Carlos Calmar, e apesar das perseguições e do coração sofrido do povo, sai um grito que um dia será atendido: Maranata, vem! Vem, Senhor Jesus, e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. E que a graça do Senhor Jesus seja com todos, assim seja.